Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus, que Ele possa crescer mesmo em nós. Assim como Ele nasceu nos nossos corações, assim como fomos ressuscitados com Ele, pela ressurreição de Cristo Jesus, que também Ele possa crescer nas nossas vidas e aparecer através das nossas vidas, como tem sido ministrados. Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos, muito bom tê-los conosco, a você que vai estar assistindo essa transmissão, aos irmãos que estão tentando aí assistir e cultuar conosco nosso pedido de perdão. Hoje estamos com a internet somente do celular, está praticamente o tempo todo travado, mas estamos gravando e certamente vamos publicar aí para que os irmãos possam estar sendo abençoados e ministrados, assim como temos sido aqui. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito do tema levando em conta o que Deus pode. No momento das nossas dificuldades, no momento das lutas, das nossas aflições, nós temos a tendência de colocar os nossos olhos sempre nas circunstâncias, sempre nas coisas que estão ao nosso redor, e temos a dificuldade assim de obedecermos, de caminharmos em obediência à palavra do Senhor, exatamente por causa disso, porque muitas vezes nós queremos perceber com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, queremos perceber fisicamente aquilo que pode acontecer nas nossas vidas, sendo que na verdade a segurança para aquilo que pode e que vai acontecer para as nossas vidas não está ou não estão nas circunstâncias, não estão naquilo que nós podemos ver ou ouvir, mas está naquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 11 a respeito dos heróis da fé, e uma coisa que o escritor aos Hebreus diz a respeito deles é que eles morreram sem alcançar o que eles estavam buscando, que só viram de longe, que acenaram, mas que não receberam. E mesmo assim, eles permaneceram fiéis. Para que nós possamos permanecer fiéis nas nossas lutas, nos nossos problemas diários, é necessário que aprendamos com aqueles que antes de nós viveram o que nós estamos vivendo. Viveram uma vida com as suas dificuldades, com os seus problemas, com os seus desafios, com as suas provas, e mantiveram os seus olhos fitos no autor e no consumador das suas fé, que também é o nosso. A palavra do Senhor diz que eles esperavam algo superior àquilo que eles podiam aguardar, humanamente falando. Eles não esperavam voltar para a sua pátria natal, eles não andavam como peregrinos no mundo, não como aquele que estivesse buscando se dar bem nessa terra, mas como aqueles que estavam buscando uma pátria celestial. E por causa disso, a palavra do Senhor diz que Deus não se envergonhava de ser chamado o seu Deus. Na nossa caminhada aqui na terra, nos nossos embates, nas nossas lutas, nós precisamos ter essa consciência, colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, como ministramos no domingo passado, e termos a segurança de que o Senhor que caminha conosco, aquele que prometeu, é aquele que é o nosso princípio e o nosso fim, e que em breve, muito em breve, Ele virá, não tardará. Mas a palavra diz que o meu justo, o Senhor completa, capítulo 10, salvo engano, versículo 38 de Hebreus, Ele vai dizer: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. É dessa forma que nós entendemos e queremos aprender um pouco hoje com Abraão, falarmos de forma sucinta. Estou também à base de remédio, com a garganta meio ruim, mas abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11,
Vamos ler a partir do versículo 17. Do versículo 17 ao 19. Da carta aos Hebreus. Diz assim na minha tradução. Os irmãos estão fera na Bíblia, né? Estamos estudando os livros da Bíblia. A nossa escola bíblica tem fluído tremendamente. Os irmãos têm realmente participado, aprendido a palavra. Glória a Deus. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? Abraão levou em conta que Deus pode. No caso de Abraão, ele levou em conta que Deus pode ressuscitar uma pessoa dos mortos. O que é que temos precisado levar em conta nos nossos dias? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças, bendizer o teu nome, te exaltar por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio de iniciarmos mais uma semana na tua presença e diante do Senhor estarmos aqui nessa noite, sendo ministrados pelo teu Espírito, já pelas canções, pelos instrumentos, pelas danças apresentadas diante do Senhor, pela ministração, Senhor. Queremos nesta hora sermos ministrados pela tua palavra. Fala-nos, Senhor, poderosamente. Queremos sairmos deste lugar transformado, com o nosso coração pujante pela tua palavra, com o nosso coração, Senhor, borbulhando de convicção de que o Senhor pode todas as coisas a nosso favor e em nosso auxílio, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que não saiamos daqui da mesma forma que chegamos, mas que sejamos transformados e que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu estava falando, no meio da maior prova de Abraão, do maior obstáculo que ele enfrentou, ele levou em conta não a dificuldade que ele estava passando, ou pela qual ele estava passando. Ele levou em conta não aquilo que ele poderia fazer, que a sua riqueza poderia lhe proporcionar, mas ele levou em conta aquilo que Deus podia fazer. E o segredo está exatamente nisto. E nós precisamos entender isto, para que no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas provações, quando a coisa estiver difícil, não sei qual seja a área que você pode estar sendo provado, não sei qual é a área que você pode estar passando dificuldade, uma coisa é certa: nós precisamos aprender nessa noite com Abraão. No tempo difícil, coloque os seus olhos naquilo que Deus pode. Ele pode mudar, Ele pode transformar a água em vinho, Ele pode fazer brotar água da rocha, Ele pode saciar uma nação inteira no meio do deserto, provendo carne. Ele pode abrir o mar para que os seus servos possam passar. Ele pode colocar em fuga um exército, fazendo com que eles ouçam apenas o ruído de um inimigo que vem contra eles. Fugir sem que ninguém os persiga. Ele pode ressuscitar dos mortos aquele que já há 4 dias foi sepultado. Deus pode mudar a sua história. Ele pode intervir na sua dificuldade. Ele pode intervir na sua dor. Ele pode intervir no seu tempo difícil. É isso que precisa nortear a nossa vida. É isso que precisa nortear o nosso caminhar, para que nós não voltemos atrás. Não é se nós vamos alcançar essas coisas ou não. Não é, queridos.
mas é a confiança de que nós podemos confiar que aquele que prometeu é fiel e Ele cumprirá. Que nós podemos caminhar na palavra, que nós podemos decidir sermos fiéis ao Senhor, porque ainda que nós venhamos a descer à sepultura, sem alcançarmos aquilo que o nosso coração almeja aqui, nós temos na eternidade a segurança de uma pátria celestial. E lá do outro lado, nós teremos a convicção daquilo que temos cantado, dizendo: valeu a pena. Hoje cantamos e dizemos: vai valer a pena. Mas haverá um dia em que olharemos para trás e declararemos com toda a segurança do universo: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Então é isso que a palavra do Senhor diz. Versículo 13 diz assim: todos estes pela fé morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os quais assim falam, os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Feche os seus olhos. Eu queria que você analisasse hoje no fundo do seu coração. Deus tem alegria em poder mostrar para as outras pessoas que Ele é o seu Deus. Pela forma como você tem encarado as dificuldades, pela forma como você tem prevalecido na fidelidade ao Senhor, pela forma como você tem se posicionado diante dos intempéries da vida, crendo naquilo que é invisível, com a convicção de que sem fé é impossível agradar a Deus, encarando as dificuldades, encarando o mar revolto, encarando as coisas, como nós falamos domingo passado, muitas vezes tristes, abatidos, mas não derrotados, com seus olhos postos naquele que é o autor e consumador da sua fé, sabendo de que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir e fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Você tem caminhado dessa forma? Como filhos de Deus, nós precisamos levar em conta o que Deus pode fazer. Ele pode fazer o eixo da terra ou o giro da terra caminhar ao contrário, como Ele fez para confirmar a sua palavra, fazendo a sombra do sol retroceder. Ele pode, em uma única noite, enviar o seu anjo, como fez, e abater 185 mil dos seus inimigos. Os seus inimigos não são problemas diante de Deus. Os nossos inimigos não são problemas diante de Deus. Então levante a sua cabeça, coloque os seus olhos naquilo que Deus pode fazer, coloque os seus olhos da fidelidade dEle para com a sua vida, para com a sua casa, naquilo que Ele tem realizado já através de você e na sua vida. E não volte atrás. Não volte atrás. Permaneça firme. Que você também seja um desses, através dos quais o mundo receberá o bom testemunho, e que por meio da sua fé, você possa entender que no final, vai ter valido a pena, e a fidelidade do Senhor sobrepujará tudo aquilo que hoje, talvez aparentemente, nós tenhamos como perda, nós tenhamos como as nossas dificuldades. Veremos que não passavam de leves e momentâneas tribulações. Quando houver passado 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos na eternidade, você e eu olharemos para esses poucos dias que vivemos aqui e veremos o quanto valeu a pena levarmos em conta aquilo que o nosso Criador propôs como aliança para as nossas vidas e em nosso favor.
Eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito. Temos conhecido as tuas boas e agradáveis promessas. Temos experimentado do teu favor. Temos experimentado daquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Senhor, e assim como Abraão nessa noite, nós queremos colocar os nossos olhos, nós queremos levar em conta aquilo que o Senhor pode, e nós sabemos, Pai, nada é impossível para o Senhor. Como o Senhor mesmo disse, porventura alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não há, Senhor, nós sabemos que não há. Mas muitas vezes o nosso coração tende a se preocupar, meu Deus. O nosso coração tende a guiar-se pelas circunstâncias. E as circunstâncias, Senhor, não podem ditar a nossa caminhada, não podem conduzir a nossa fé, meu Deus. Que essa noite o Senhor possa ministrar poderosamente aos nossos corações. E que a nossa vida seja conduzida a cada dia pela convicção, pela confiança, por aquilo que conhecemos do Senhor. Porque sabemos que poderoso é o Senhor nosso Deus. O Senhor da batalha, o Senhor que nunca perdeu uma batalha, aquele que vai à nossa frente, o nosso general. Nós te louvamos, Pai. E nessa semana, as lutas que iremos enfrentar, as batalhas que iremos travar, as dores pelas quais passaremos, nós queremos passar, Senhor, com a nossa cabeça erguida, ainda que não alcancemos aquilo que nós almejamos, mas nós temos a convicção de que o Senhor está conosco. O Senhor nos guiará no meio do vale de sombras e morte, e nos conduzirá a pastos verdejantes. E no momento em que fecharmos os nossos olhos aqui e o abrirmos da eternidade, nós temos garantida a nossa pátria celestial, sabedores de que o Senhor, aquele que nos comprou, aquele que nos tomou como filhos, é aquele que nos garante através do teu Espírito de que não estamos só. Em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, queridos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você aqui neste lugar, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você colocar a mão para fazer, que seja bem sucedido para a glória do nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vá viver a melhor semana da sua vida e com seus olhos postos no autor e consumador da nossa fé. Em cada circunstância, leve em conta aquilo que Deus pode fazer. E Ele fará o impossível para livrar a sua vida, para conduzir você até o lugar que Ele de antemão já determinou para cada um de nós. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Vamos em paz, meus amados.